Bom, vamos continuar analisando aí as perspectivas de votação no plenário. Terça-feira é dia disso. Vou então chamar a Mariana Pichit, lá do Salão Verde. Mariana, um cabo de guerra aí por causa da medida provisória da Eletrobras. Isso, Vera, isso é medida provisória 814, que, como a gente viu aí, pode ou não ser votada, mas outros vários itens na pauta do plenário nessa semana. Nós estamos com 2 vice-líderes partidários para tentar enxergar um pouquinho o que pode acontecer a partir da 1 da tarde, quando tem sessão extraordinária marcada aqui no plenário Ulisses Guimarães. Nós estamos com o deputado Gonzaga Patriota, que é vice-líder do PSB, e o deputado Isalci Lucas, vice-líder do PSDB. Começando com o deputado Isalci Lucas. Deputado, vamos começar então por essa criação de municípios, foi o último item da matéria do plenário. O senhor acha que avança, urgência aprovada, um assunto que interessa, mobiliza, dá para a Câmara votar essa semana? Bom dia. Essa semana promete, né? Eu vejo, o DF não tem município, mas eu vejo assim com muita preocupação. A maioria dos nossos municípios não conseguem sobreviver, estão todos quebrados, e aumentar ainda o número de municípios, né? Flexibilizando a lei existente, eu acho que não é um bom momento. Isso traz ônus para a União, para os estados, para o próprio município, com criação de instituições como, né, Assembleias Legislativas, etc. Então, acho difícil. Eu realmente vou trabalhar para que não seja votado agora. Bom, deputado Gonzaga Patriota, Pernambuco tem uma situação diferente. Como é que o senhor acha que vai ser encarado esse projeto aqui na Câmara? Bom dia. Olha, quando eu fui deputado estadual, eu ajudei a criar 6 municípios no estado de Pernambuco. Primeiro que não tem nenhum custo para a União, porque o município de Rajada desmembrado de Petrolina. Petrolina recebia 10% do FPM, passou a receber 9% e Rajada ficou com 1%. Isso é muito importante, nunca deveria ter vindo para a União, porque Estado é quem sabe qual município, qual distrito que deve ser emancipado. Eu comparo um distrito emancipado como o seu filho, quando completa 18 anos, ele vai caminhar com suas próprias pernas e nós vamos, se Deus quiser, esta semana aprovar aqui, já temos na urgência, tirar da União para os estados a criação de novos municípios no Brasil, que aí o Brasil vai, obviamente, crescer muito mais ainda com esses novos municípios. Bom, vamos falar então um pouquinho, deputado, sobre a questão do cadastro positivo, inserção obrigatória de consumidores. Faltaram os destaques, não foram discutidos no plenário. Um destaque, por exemplo, acaba com a obrigatoriedade de inclusão do nome dos consumidores. O senhor acha que é possível concluir a votação essa semana? Eu acho que sim. É evidente que a oposição vai obstruir, nós temos que superar a obstrução e votar. Nem que fique de madrugada, né? Mas esse assunto já deveria ter sido votado completamente, mas semana passada a gente não conseguiu avançar. Haverá sim obstrução de todas as formas, né, porque tem muitos assuntos polêmicos. Esse é menos relevante, acho que nós temos assuntos mais relevantes do que esse, que é a questão da Eletrobras, que é outra discussão que nós vamos ter daqui a pouco. Mas o cadastro positivo acho que é importante e deve ser votado agora. Deputado Gonzaga Patriota, conclui a votação do cadastro positivo? Por mim, ele não teria nem passado a cabeça, porque ele fere o artigo 5º da Constituição, ele fere a Constituição. A gente não pode enquadrar ninguém num cadastro desse que só vai beneficiar os grandes, os bancos, os poderosos, e nós vamos obstruir, fazer com que esse troço fique para o ano. Não dá para a gente passar esses destaques que estão aí de maneira alguma. A gente vai tentar obstruir o máximo desse cadastro positivo. Bom, então vamos falar de uma das grandes polêmicas da pauta essa semana, que é a medida provisória 814, muda várias regras, leis do setor elétrico. O relator, deputado Júlio Lopes, fala que é uma reestruturação mesmo do setor elétrico. O plenário vota essa semana, deputado Isalci? Não, como medida provisória eu acho muito difícil, né? É evidente que esse projeto está tramitando na comissão especial. Eu acho que a forma de aprovar mais rapidamente é dessa forma, né? Porque aqui, com certeza, vai ser muito difícil como medida provisória. Agora, o governo é muito ineficiente, é muito incompetente, né, de um modo geral. As estatais acabam consumindo realmente o orçamento que poderia estar sendo aplicado em saúde, educação e segurança, e a gente fica cobrindo o rombo dessas estatais em função da corrupção, em função da ineficiência. Por mais que a gente tenha aprovado aqui agora a forma de escolher os dirigentes, mas você vê, o próprio monopólio do Correio, eles conseguem quebrar isso. Então, a Eletrobras está numa situação difícil que está comprometendo a saúde, a educação e segurança. Deputado Gonzaga Patriota, MP 814, passa essa semana no plenário. Como é que vai ser o PSB em relação a ela? É contra, até porque a gente não pode pegar o que presta ou que não presta, uma estatal de 300 e tantos bilhões e vender fiado por 12 bilhões, como quer vender o governo. Nós vamos trabalhar contra
essa privatização da Eletrobras e a gente vai saber que essa energia cara, que essas coisas que atingem quem está lá na ponta, são exatamente quando passa para o particular. Lá em Pernambuco a gente tinha a CELP do governo e dava para ir levando. Hoje a CELP é particular, foi privatizada, está acabando com o consumidor de energia lá em Pernambuco. Somos contra, vamos brigar por isso, até porque o valor da Eletrobras está em menos de 5% para o valor que quer ser vendido e a gente vai trabalhar para não aprovar nem a medida provisória e nem os destaques que estão aí para serem aprovados. Agora vamos falar de um assunto para encerrar, deputados, que vai ser discutido aqui na Câmara semana que vem. O presidente, deputado Rodrigo Maia, anunciou uma comissão geral na quarta-feira da semana que vem para discutir aumento dos preços dos combustíveis. Hoje, entidades como a Confederação Nacional de Transportes Autônomos e a Associação Brasileira de Caminhoneiros ameaçam paralisar atividades por conta do aumento de preço de óleos diesel. Afirmam que o óleo diesel representa 42% dos custos do negócio e reivindicam isenção de impostos sobre o insumo. É um assunto que atinge todo mundo, quem anda de carro, de ônibus, quem compra por causa do frete. Deputado Isalci, o que a Câmara pode fazer a partir dessa comissão geral para controlar um pouco esse preço de gasolina, de combustível no país? Bem, o governo precisa controlar isso, né? O governo tem essa obrigação de controlar o mercado. O petróleo tem aumentado muito em função do mercado internacional, principalmente do dólar. O dólar vem realmente sofrendo altas em função da instabilidade política, né, com relação a isso, e o governo precisa realmente controlar. Nós vamos fazer uma comissão especial, evidentemente, para segurar esses preços, não de uma forma irresponsável, como fez o governo anterior durante anos e anos, que acabou quebrando a Petrobras, mas precisamos ter um cuidado, né? Afinal de contas, isso pode afetar a cadeia alimentar, o transporte. O Brasil utiliza muita, né, a questão do transporte e nós não podemos, o diesel está quase o mesmo preço da gasolina e isso acaba afetando os preços dos alimentos de um modo geral e aumentando a inflação. Então, acho que cabe ao governo fazer esse controle e a Câmara precisa pressionar o governo para agir imediatamente, né? Nós estamos vendo aí não só os caminhoneiros, mas também os transporte escolar, né, o transporte de um modo geral, que está sendo afetado drasticamente por esses aumentos. Gonzaga Patriota, como é que a Câmara ajuda nesse debate de controle de preço, aumento de preço de combustível? Olha, a Câmara é o pulmão da democracia do país, eu concordo plenamente com o Isalci. A gente tem uma inflação de 3% ao ano e teve em 5 meses 30% de aumento no preço de combustíveis. Eu já fiz 18 congressos de transportadores de carga no Brasil, disse agora no dia 18, aqui no Nereu Ramos, que para parar o Brasil não precisa outra coisa não, basta os caminhoneiros. Na hora que os caminhoneiros pararem, a gente para tudo. Bastou uma advertência feita ontem aqui no Brasil para a gente ver as coisas. Então o governo tem que criar juízo, tem que parar a irresponsabilidade que ele teve de ficar não sei quantos anos aí numa política nefasta de não aumentar nada, teria que ter aumentado de acordo com a inflação, e em 5 meses aumentar 30% o combustível, ninguém aguenta. Eu vou recomendar a todos os representantes dos caminhoneiros do Brasil, NTC, NTCA e todos eles que, se o governo não tomar providência para parar esse abuso de aumento do combustível, a gente para o Brasil, como eu ajudei a parar o Brasil no tempo da ditadura, eu quero ajudar agora na democracia, uma democracia que lamentavelmente não chega para as pessoas que trabalham, que produzem, que são mais necessárias para o Brasil, mas não são olhadas. Vamos brigar por isso, para a gente acabar com esse aumento abusivo do preço dos combustíveis no Brasil, Maria. Ok, deputado Gonzaga Patriota, vice-líder do PSB, deputado Isalci Lucas, vice-líder do PSDB, obrigada pela entrevista. Boa semana de votações aqui na Câmara. Vera, então a agenda do plenário para essa terça-feira é a seguinte: às 13 horas tem sessão extraordinária e antes disso, agora pela manhã, tem a realização de 2 sessões solenes no plenário. Está marcado para as 9h05, um pouquinho atrasado, portanto, uma homenagem aos 70 anos da Rádio Colmeia de Cascavel, no Paraná, e às 11 horas uma nova solene em homenagem ao 50º da fundação da Escola Superior de Ciências de Santa Casa da Misericórdia de Vitória. Vera, são os destaques do plenário nessa terça-feira.